mas ela é muito antiga. Apesar de eu ter 33 anos, quer dizer, 32, vou fazer 33 agora, dia 14 de setembro. Mas ela é bastante um pouco antiga, mas ela fala muito ao meu coração quando eu li essa passagem. Talvez você conheça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, com forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Sol. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Mi menor. A fim de que se chamem. Sol. A fim de que se chamem. De novo. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias. Quando eu li esse texto de Mateus, eu falei, poxa, eu sempre gosto de cantar. Eu brincava com o pastor Ivan. Toda vez que eu vou pregar, eu vou cantar. Ele fica rindo, que eu brincava assim, pô, acho que eu vou cantar. Só que hoje ele está trabalhando. E quando essa canção veio à minha mente, porque na verdade Deus ele não nos fez para ficar rico. O propósito da criação do Senhor Jesus para a nossa vida não foi para que eu ficasse famoso, foi para conhecê-lo e fazê-lo conhecer. Tudo isso que acontece após isso é o que Deus quer fazer na minha vida e pode fazer. Mas o propósito da igreja é pregar a palavra. Mas quem abriu Mateus 28 aí, já leu comigo? Minha Bíblia, eu comprei a Bíblia novinha, mas já está ruim de enxergar. Mas vamos lá, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Fala comigo, ordem. Exatamente. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Beleza? Amém? O que eu quis grifar com vocês é a palavra ordem. O livro de Mateus é uma obra que trata sobre a história de Jesus. É uma perspectiva de Mateus sobre o que Jesus fez e ensinou, onde também apresenta, querido, Jesus como Messias, o prometido, o rei de Israel, e o cumprimento da profecia sobre a vinda de Jesus. Mas dentro dessa obra, há um versículo que nós lemos, que é o áureo sobre a pregação do Evangelho, bem como a evangelização, que nós conhecemos teologicamente como uma grande comissão. A comissão que Jesus deixou para todos os cristãos, para nós. Até aí tudo bem? Mas no capítulo 28 do livro de Mateus, ele é um texto importante, como eu disse, no que tange a evangelização. É o famoso tema dado por Jesus, que é intitulado como a grande comissão. E foi a ordem que Jesus deu aos discípulos, para que eles pudessem estar levando essa mensagem, que ele, o próprio Jesus,
esteve ensinando aos discípulos durante todo o período de discipulado, ensinando e mostrando como seria, dando a eles, aos discípulos, autoridade e experiência para que eles pudessem levar essa mensagem. Que mensagem, Mateus? A mensagem do Evangelho. Jesus deixou essa mensagem que se estende a todos os discípulos. Entretanto, Jesus ele não estava deixando essa mensagem somente para os 12. É uma mensagem que se estende às gerações passadas, à geração presente e às gerações vindouras. Então não cabe linkar essa ordem que Jesus deu somente àqueles 12 apóstolos. Porque é uma ordem deixada por Jesus que se estende de geração em geração. É perpétua. Alguém já viu alguém quando fala assim, você está prisão perpétua? Obviamente no Brasil não existe isso. Se eu não me engano, a pessoa faz 60, 75 anos, já sai. Mas nos Estados Unidos, o que é perpétuo é para sempre. Ou em alguns outros países. Temos um advogado ali. Então, essa ordem de Jesus é perpétua até a sua vinda. Não cabe só para aquele momento. O meu pai pregava sobre Jesus. A minha avó, quando se converteu, pregava sobre Jesus. O Adilson prega sobre Jesus. O Adilson pai prega sobre Jesus. Pregava e prega sobre Jesus. A Olívia vai pregar sobre Jesus. A Bela e a Valentina vão pregar sobre Jesus. Os filhos, que são mais de um, que a mulher profetizou aqui, da Júlia, vão pregar sobre Jesus. Os filhos dos meus filhos ainda pregarão sobre Jesus. É uma ordem que se estende de geração em geração. E glória a Deus por isso. Logo, a grande comissão é uma missão dada para a igreja. Então, a partir desse texto que lemos, nós queremos falar alguns assuntos que vão te encorajar a cumprir essa missão. Diga amém? Glória a Deus. Porém, para falarmos sobre missão, a gente precisa entender o que é missão. Porque o tema que me foi dado é cumprindo a missão. Alguém aqui já serviu o quartel? Ninguém? Ali. Alguém foi militar? Tem gente aqui que eu sei que foi. Se você for marinheiro e tiver vergonha de levantar a mão, entendo. Mas foram militares. E uma ordem, quando alguém dá, é para ser cumprida. Positivo? Brasil? Então a pessoa chega para você e fala assim, vamos supor, Adilson, que eu sou o seu comando. Adilson, vá e fecha aquela porta. Eu preciso te explicar? Vai e fecha aquela porta. O soldado, ele é treinado para cumprir ordem. E no versículo 18 desse capítulo 28, Jesus ele se intitula assim, ó: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Então ele ordena, olha, eu deixo isso para vocês fazerem. E missão no dicionário, quando eu li, ele tem alguns parâmetros. A missão é o quê? É um encargo. A missão é uma incumbência. A missão é um propósito. É um compromisso. É um dever. Mas o que mais pegou para mim é que a missão é uma obrigação a ser exercida. Então a gente já entendeu o que é a missão. E a missão nesse texto que Jesus deixou é ir e pregar. E fazer discípulos. E os batizar. E o que nós precisamos fazer para cumprir essa missão? Primeiro, nós precisamos crer que Jesus nos chamou para isso. Para pregar o Evangelho de acordo com a palavra dele. Jesus ele não chamou a gente para fazer outra coisa, querido. Coloca isso no seu coração. Ele nos criou para adorá-lo e o fazê-lo conhecido. O problema é que às vezes a gente começa a falar, mas eu não sou pregador.
Ah, mas eu não tenho a eloquência. Pois bem, eu não sou um pastor. Eu não sei falar beneplácito como o Mateus falou. Vocês ficaram brincando comigo? Ah, eu não sou diácono. Será que eu posso? Será que eu tenho a facilidade? Evangelista Tiago Douglas, será que eu consigo pregar? Porque isso é imposto no seu coração às vezes. Às vezes você está aí e olha para cá e fala assim, poxa, será que eu consigo olhar para alguém e falar assim, oh, Jesus te ama? Será que eu consigo olhar para alguém e falar assim, cara, Jesus está aqui, quer mudar a sua vida? Esses dias eu peguei um Uber com minha esposa quando meu carro estava ruim mais uma vez, mas já está bom mais uma vez, glória a Deus. E fomos para o shopping, pastor, ter meu tempo com minha família. E aí quando eu entrei no Uber eu vi uma Bíblia assim, ó. Mas estava tocando sertanejo. Eu falei, pô, vou esperar ele falar alguma coisa. E aí minha família sentou atrás, eu sentei na frente. E ele falou, vocês são evangélicos? Eu falei, sim, somos. Ele, vamos mudar aqui. Eu falei, pô, show de bola, vou botar um louvor. Eu era evangélico. Eu sou desviado. Eu falei, poxa, cara. Mas ele, pô, eu também sou músico. Eu falei, opa. Eu falei, que legal, você toca o quê? E a gente começou a bater papo. Ele, pô, eu tocava com uma banda de forró. E hoje eu vim para o Rio, mas quando eu vim para o Rio, eu não consegui ter meu tempo com Jesus. Toco na noite, sou músico, ainda faço Uber. E eu comecei a pregar para o cara. Eu acho que foi a viagem mais longa de Saracuruna para o shopping de Caxias. Ele fez questão de ir a 40, 50. Eu falei, pô, esse cara aqui é a palavra. Eu comecei a falar para ele, falei, cara, faz a visita na minha igreja, cara. Você mora onde? Eu não lembro onde ele falou. Acho que ele mora em Cordovil. Me chamaram para ir na igreja da Penha. Eu falei, pô, que legal, do Silas Malafaia. Falei, pô, mas vai ali em Primavera, você vem me buscar em Saracuruna, você está sempre aqui. Ele, pô, vou aparecer lá. Eu comecei a pregar para ele, daqui a pouco as lágrimas começaram a descer. Eu falei, cara, o que está faltando? Minha esposa atrás, com meus filhos. A gente não pode perder essa oportunidade. Porque o que o diabo quer é colocar em você que você não tem capacidade para pregar a palavra que você já conhece. Mas eu te provo na palavra. Em uma pessoa que Jesus ele não procura os mais eloquentes. Jesus ele não procura os que têm doutorado. Jesus ele procura aquele que quer, aquele que está disposto a viver com ele. Jesus ele não está afim de procurar alguém que tenha 3 faculdades. Se vier, amém. Mas ele está procurando quem quer. E eu acredito que aqui nessa igreja tem pessoas que estão doando a sua vida para Jesus. Por acaso vocês lembram de Pedro? Pedro era profissional da pesca. Mas as pessoas tinham Pedro como indouto. Pedro era indouto. Não quer dizer que Pedro era alguém analfabeto, mas Pedro, ele não tinha a vivência com a palavra de Deus. Pedro, ele não tinha, eu escrevi aqui uma palavra, Pedro não possuía conhecimento formal sobre as Escrituras. Mas Pedro foi alguém que se aproximou de Jesus a tal ponto que Jesus olhou para ele e falou assim, ó, você não vai ser só pescador de peixes, eu estou te fazendo pescador de homens. E Deus hoje está olhando para a igreja e falando assim, por que você está duvidando que eu estou te capacitando para pregar a palavra? Por que você acha que você não tem capacidade para levantar e falar assim, ei, sai dessa vida? Por quê? Porque eu estava aí, e o Deus que me resgatou pode te trazer de volta para onde eu estou. O que o inimigo quer é fazer você acreditar que você não consegue, mas quando você está com Jesus, não importa, Ele te dá as palavras, querido. É Ele que faz brotar dentro de você. É Ele que faz você ter conhecimento dEle. Pedro era um pescador comum, mas foi alguém diferente, porque se fez achar por Jesus. Quis estar, quis ser, quis ter. O problema é que a gente levanta subterfúgios para dizer assim, eu não tenho capacidade, contra aquele que nos capacita está aqui, de braços abertos, dizendo, é só você vir, pô. Vem que no caminho eu te mostro, Jesus fala. Vem que no caminho eu te explico. Vem que no caminho você está comigo.
não é qualquer caminho, é o meu caminho. Na verdade, eu sou o caminho, Jesus fala. Na verdade, eu sou a porta, não há outra porta. Se há uma dificuldade de encontrar Jesus, eu te apresento um que é o próprio caminho que te leva para Ele mesmo. Pedro, ele não era uma pessoa que tinha conhecimento profundo sobre as palavras de Jesus, mas ele conheceu Jesus tão profundo que quando ele se dedicou à primeira pregação dele, ele ganhou inúmeras pessoas para Jesus. A gente não pode perder tempo achando que tem tempo para perder. Daqui a pouco eu prego, daqui a pouco eu falo. Hoje eu não falo, pastor, amanhã eu falo. Não tenho mais tempo para perder tempo achando que tenho tempo. Cristo olha do céu e fala assim: eu morri para que você pregue que eu ressuscitei e estou aqui. Eu não morri em vão. As portas da igreja prevalecerão. E é isso que você tem que falar. Cristo, Ele deu a sua vida para que a gente pregue sobre ela, não para abrir essa igreja e fechar como se fosse apenas um encontro. A responsabilidade não é só do pastor, não é só do líder, é da igreja. E aonde está a igreja? A comissão é feita por nós. Somos nós que temos que estar na ponta da lança, entrando lá e falando: olha só, eu estava aí, eu era você, mas eu quero que você seja alguém como eu, porque eu pareço com Jesus hoje. Eu sou imitador dele. Pedro poderia olhar e falar assim: eu ganho mais pescando, eu não vou ter que sofrer pelo evangelho. Mas não, a mensagem impactou tanto ele, que ele não olhou para a sua vontade, e ele foi impactado a ponto de pregar para pessoas e ganhá-las para Jesus. E o que falta para você levantar a sua mão hoje e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, a sua palavra está guardada no meu coração. Glória a Deus. A missão que Jesus destinou à igreja é simples sobre esse texto: é ir e pregar. É ir e pregar. Estou ficando cansado, não ficava cansado não. É ir e fazer discípulos. Se você vive, vou me colocar no meio, se eu vivo, ou nós vivemos num ambiente em que eu só olho para dentro de mim e não quero transferir aquilo que eu recebi para Jesus, para as pessoas, eu não estou fazendo parte da grande comissão de Jesus. E a segunda pergunta que eu faço é: por que nós devemos pregar, querido? Primeiro, para anunciar a obra de Jesus, para dizer, presbítero Cris, que ele está voltando, para dizer que não há mais tempo para perder tempo achando que eu tenho tempo para fazer o que eu quiser, para anunciar as boas novas do Senhor, porque Isaías 61 diz: e ele me ungiu para pregar libertação. Ou você acha que eu fui ungido somente para fazer a minha vontade, que Deus me criou? Então, para que devemos pregar? Para anunciar a palavra do Senhor Jesus, obviamente. E como o pastor falou aqui, para apressar a vinda do Senhor Jesus. Mateus 24, no versículo 14. Quando todo mundo, quando ouvir falar sobre Jesus, aí sim chegará o tempo do fim. E quanto mais pregarmos, querido, nós acreditamos que mais pessoas serão salvas. Eu creio nisso. E quanto mais falarmos sobre Jesus, eu creio, e quanto mais pregarmos, as pessoas vão querer saber de onde nós somos. Eu sou de uma igreja chamada Mipa. E quanto
mais pregarmos, mais pessoas conhecerão Jesus. E vão querer saber como você conseguiu chegar nesse lugar. Eu cheguei porque eu entreguei minha vida a Jesus. Eu cheguei porque eu resolvi mudar de vida. Mais pessoas conhecerão a verdade, Jesus. Mais pessoas serão encontradas. Ah, querido, é gratificante. Como é gratificante você fazer parte da vida de alguém e olhar para aquela pessoa e falar assim: para a honra e glória do Senhor Jesus, eu preguei para ele, hoje ele está aqui. Como é gratificante, eu já passei por isso. Você olhar para uma pessoa e falar assim: ele está firme no Senhor Jesus. Ele foi na igreja porque eu convidei. Como é gratificante você fazer parte, querido. Se você nunca teve essa alegria, eu te convido a fazer parte disso. Abra sua boca e começa a pregar, porque é gratificante você saber que você é instrumento na mão do Senhor Jesus. O problema é que às vezes você quer deixar chegar aqui para poder falar de Jesus, enquanto você está lá, as pessoas estão lá precisando. Era um motorista de Uber que chorou quando eu falava. Se ele veio, eu espero, mas eu lancei a palavra. Qual foi o ano? MIPA Três Rios tem 3 anos, não é, pastor? Antes do culto inaugurar, eu tive a gratificação de ser uma das pessoas que me ajoelhei e coloquei o carpete. Falei: pastor, deixa eu ir contigo. Lembra? Cheguei do trabalho, dormi no carro indo para lá, que estava morto. Escala 6x1 no trabalho. Dormia meia-noite, acordava 3h20. Falei: pastor, vou sair cedo, vou te encontrar lá na rua Corfu. Deixa eu ir contigo. Cheguei lá. Porque meu pai sempre falava para mim o seguinte: Mateus, o zelo pela casa do Senhor me consumiu. E eu sou filho de pastor, sempre vi meu pai abrir igreja, fechar, pintar a igreja, descer, botar ar, fazer um monte de coisa. Ver meu pai ajoelhado 3 horas da manhã orando por uma igreja que às vezes não está nem aí para ele. Por quê? Porque ele entendeu que ele tem que pregar a palavra e fazer o que tem que fazer. E aí eu cheguei lá, me ajoelhei, coloquei, grampeamos e colamos alguma parte. Se ficou tudo bonito eu não lembro, porque eu sou meio estrábico, mas fiz. Fui na janela, coloquei aquele banner preto, que lá o banner era preto. Coloquei, penduramos o som, colocamos a mesa e viemos embora de noite. No dia da inauguração eu estava cantando, tem uma foto lá com todos os pastores reunidos, não tem? E me via lá atrás, gordão, na época eu estava igual um rocambole, felizão. E eu cheguei para o pastor Paulo e falei assim: pô, pastor, é muito bom. Ele: pô, você faz parte disso. É muito bom, querido, você fazer parte de alguma coisa. É muito bom, não para aparecer, mas é porque você vai se sentir que está servindo a casa do Senhor Jesus. Eu não tenho que ser poliglota para pregar a palavra. Eu tenho que ter Jesus, eu tenho que fazer. Jesus, ele não destinou isso para o meu pai. Ele não destinou isso apenas para o seu irmão do lado. A palavra está com você. Ele confiou em você. Ah, querido, é gratificante. É gratificante. E às vezes nós, como soldados do Senhor Jesus, lembra que eu falei sobre ordem? Lembra comigo? Lembra que eu falei sobre missão? E eu perguntei se alguém serviu aqui, se foi militar. Quando o soldado ele entra na guerra sob uma missão, ele não olha para o lado. Afinal de contas, ele tem um caminho a seguir. Nas forças existe um setor chamado inteligência. Eles traçam o que tem que fazer. E a verdade é que quando querem, eles conseguem. E aí, geralmente, quando esse soldado quer fazer o que quer, Adilson, aí começa a dar errado a situação. Andamos juntos, chegamos juntos, voltamos juntos. E o comandante está onde? Jesus está aqui olhando. O meu povo está fazendo o que eu estou mandando. E aí, o problema é que às vezes, como soldados, a gente se deixa levar pelo desânimo, pelas dificuldades, pelo cansaço, pela falta de condição financeira, pela falta de algo que você queira. Mas se você abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, você vai ver o que Paulo fala sobre um soldado.
Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim: nenhum soldado se deixa levar pelos negócios da vida civil, achando que vai agradar o seu comandante. Em outras palavras, nenhum soldado pode se deixar levar pelos problemas da vida e deixar de fazer o que tem que fazer achando que o seu comandante vai gostar e vai aceitar. Nós que estamos na linha de frente, nós que estamos pregando sobre Jesus, não temos que deixar os problemas da vida nos tirarem do caminho que Jesus já trilhou para a gente. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está dentro da sua casa, mas eu sei que eu sirvo um Deus que te capacita para pregar lá dentro e mudar aquela história. Eu sei que eu sirvo um Deus que hoje pode mudar a sua casa aqui. Eu sei que eu sirvo um Deus hoje que pode curar você. Eu sirvo um Deus que modificou a minha vida, modificou a vida dos meus pais, modificou a vida do nosso pastor, modifica esse bairro e vai usar você para pregar a palavra, e vai usar você para trazer de volta quem está perdido, porque o milagre de Deus vai sair através da sua boca. Abra a sua boca e fala em nome de Jesus. Abra a sua boca. O problema é que às vezes a gente quer muito e esquece que a ordem do Senhor é ir e pregar. Entendemos o que é a missão, querido? É cumprir aquilo que foi exercido, que foi mandado. Entendemos que Deus capacita aquele que quer andar com Ele, e nós fazemos parte desse povo. E o diabo às vezes quer colocar na sua cabeça que você não tem palavras para isso, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós somos a igreja da palavra, não só que consome, mas também que entrega. Jesus, quero um conselho de amigo. Pregue em tempo e fora de tempo. Fale de Jesus no momento que tem que ser falado. Mas tem momento para falar de Jesus? Não tem. Porque senão Jesus falasse assim, ó, espera amanhecer, querido, e prega quando tiver amanhã, pastor. Tá frio? Não sai de casa não. Deixa ficar quentinho e vai lá orar. Tá cansado, meu filho? Ah, não. Respira e volta lá. Jesus não disse isso pra gente. A ordem de Jesus é: vai e pregue, em tempo e fora de tempo, e fazer Jesus conhecido. Então, queridos, que possamos carregar essa palavra dentro da gente, e que possamos executar essa ordem que Jesus deixou para a gente. Porque a grande comissão, repito eu, não é algo voltado apenas para os 12, que Jesus estava próximo, Jesus viveu com eles, mas é uma ordem que Jesus deixou para toda a igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não somos membros separados. Nós somos um corpo, unidos pelo próprio Cristo. E a missão não é só da Lili. A missão não é só do Mata. Não é só dos pastores, não é do Adilson. A missão é da igreja. E eu faço parte da igreja. Se coloca de pé onde você está, querido. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, nós somos chamados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vamos lá. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Escuta isso e anunciar, ó. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Querido, você que ouviu essa palavra, que um dia esteve junto com os irmãos e um dia entregou sua vida para Jesus,
mas de repente, por algum erro de percurso, achou que ia fazer a sua vontade, ia conseguir voltar. Pelo contrário, você não conseguiu voltar. Se hoje você quer entregar sua vida novamente para o Senhor Jesus, eu te convido a levantar suas mãos onde você está. Mas se você nunca foi cristão e nunca teve a oportunidade de viver o que eu estou vivendo, e de viver o que os nossos irmãos estão vivendo, eu te convido a levantar as suas mãos para entregar ao Senhor Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Se não há ninguém, que Jesus te deu uma nova oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus porque Ele é digno. E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Vai para casa com essa palavra no seu coração. Se tem alguém que por algum motivo ficou envergonhado, não conseguiu sair do lugar, para estender a mão ou vir aqui à frente, para retornar para Jesus ou declarar a Jesus como Salvador, até o final de tudo pode nos procurar, mas não perca a oportunidade de estar com Cristo, de receber daquilo que Ele tem para te dar, para que você possa ser um canal nas mãos do Senhor para falar de Jesus para outras pessoas. Meus irmãos, eu tenho, antes de ir embora, uma chave para apresentar. A chave do carro do nosso irmão Anderson Bonifácio e da Suzy. Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu fico feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de apresentar a chave de um carro, de uma casa, de ver a boa mão do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vitória dos meus irmãos. Eu quero entregar a chave desse veículo nas mãos do Senhor. Eu quero consagrar esse carro ao Senhor, ó Deus, que seja uma bênção para os meus irmãos, que possa levá-los, ó Deus, para os momentos de lazer, para o trabalho, para fazer a tua obra, e que em tudo o teu nome seja engrandecido e adorado por essa bênção que chegou nas mãos dos nossos irmãos. Oramos, consagramos ao Senhor no nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã a oração continua. Nós estamos aí em 7 dias ininterruptos de oração com a nossa rede de jovens. Então temos um momento aqui de clamor, um momento de louvor. Ouvimos uma palavra curtinha e vamos para casa. De 19h30? De 19h30 às 20h30. Eu tenho estado aqui durante esses dias. Não deixe de vir não, vem para cá consagrar sua vida, orar com a gente. E amanhã nós estaremos aqui orando a Deus mais uma vez, entregando a conferência de jovens impactados que está aí às portas. Está próximo de acontecer. Estende assim as suas mãos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Te oramos assim, agradecidos por tudo, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025 está terminado em nome de Jesus. A